Olá pessoal, voltamos agora para o nosso segundo vídeo sobre o texto, né, de ergonomia e análise de postura de postos de trabalho na disciplina de ergonomia e psicodinâmica do trabalho. No vídeo anterior, né, no primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre a questão das posturas, né, e agora então a gente vai conversar um pouco sobre a questão dos postos de trabalho, né. De novo, gente, é igual aquilo que eu falei lá no vídeo anterior, né, não tem muito o que falar aqui, eu vou basicamente ler aqui alguns slides, falar uma coisinha ou outra aqui, porque o texto é muito autoexplicativo, né? Então eu não vou nem ficar cansando vocês aí querendo explicar ou efetivamente discorrer muito sobre alguma coisa, porque o texto está dado, né? Então, de novo, né, o texto já está lá no Cigar, espero que vocês já tenham lido, né? E aqui é só para a gente só exemplificar um pouco, né, ilustrar alguma coisa, e aí qualquer dúvida depois a gente tira quando a gente estiver aí no nosso encontro presencial, tá bom? Então vamos lá. Agora, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho, como eu disse, sobre a questão de posto de trabalho, né? Quando a gente fala posto de trabalho, geralmente a gente pensa que é assim, a mesa, né? Ou no caso, alguém que trabalha com uma máquina, assim, um operador de escavadeira, então aí a cabine, né? E não é assim, tá? Quando a gente fala posto de trabalho, ele é um pouquinho mais amplo do que só o lugar onde o cara fica sentado, tá? Muitas vezes a gente tende a acreditar num primeiro momento, tá? Então vamos lá, o que é um posto de trabalho, né? O que a ergonomia aí vai estar entendendo por posto de trabalho? Então vamos lá, por posto de trabalho entendemos, né, um local no qual um trabalhador desenvolve suas atividades. Então um local, né? Um local, não necessariamente um ponto fixo, né? Mas um local é mais amplo, onde o trabalhador desenvolve suas atividades. Então qualquer lugar onde tenha decorrência com a atividade que o trabalhador desenvolve, faz parte do seu posto de trabalho. Tá? Para tanto, informações chegam ao posto, bem como, né, partem dele. É do posto de trabalho que parte a atuação do trabalhador através de elementos que constituem tal base, como os comandos pelos quais se controla uma máquina ou um veículo. Né? Então, é do posto de trabalho onde efetivamente ocorre tudo que tem a ver com a atividade que aquele trabalhador desenvolve. Tá? Aí como está o exemplo aqui, tipo, né, alavancas e comandos que controlam uma máquina, um veículo, sim, tem a ver com isso, mas é até um pouco mais amplo do que isso. Então aqui, ó, é importante lembrar que a análise de um posto de trabalho não diz respeito apenas às características físicas do local, assim, né, como tamanho e disposições de equipamentos, mas também a todo o ambiente em que as características da atividade, todo o ambiente e as características da atividade realizada. Tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de posto de trabalho, nesse caso aqui dessa imagem, o posto de trabalho dessa moça aqui, não é só aqui essa bancada onde ela está sentada na frente. Tá? O posto de trabalho dela, ou seja, se eu for lá ser um ergonomista, se eu for lá um psicólogo do trabalho, alguma coisa assim, que vou lá ter que analisar ou melhorar o posto de trabalho dessa moça aqui, eu não vou pensar só apenas na cadeira onde ela está sentada, na bancada onde ela está, aqui o equipamento que ela está usando. É todo esse contexto aqui, ó, onde ela está, que diz respeito à tarefa que ela desenvolve, à atividade que ela desenvolve, que eu vou considerar como posto de trabalho dela. Tá? É fácil vocês entenderem isso. Só de você imaginar assim, imagina essa moça que está trabalhando aqui, né? Ela pode estar fechadinha aqui no mundo dela, mas se tiver um ambiente frio, se tiver um ambiente barulhento, se tiver pessoas brigando aqui do lado dela, se tiver algum problema com alguma peça aqui, né, alguma máquina, né, ao entorno dela, isso interfere na atividade dela, isso interfere na função dela. Então o posto é todo esse ambiente efetivamente onde ela está inserida e que de algum modo diz respeito, tá, com a atividade que ela desenvolve. Então, só como exemplo, para ficar bem fácil para ilustrar também, que é aquele que está lá na apostila de vocês, tá aqui, né? Então imagine aqui um operador de uma ponte rolante que atua numa área de uma siderúrgica. Né? Então, uma ponte rolante, para quem não sabe, isso aqui é tem uma espécie de guindaste, né? Se vocês estão vendo, aqui está o guindastezinho aqui, né? Isso aqui vai para frente e para trás e ela anda, né? Ou melhor, para cima e para baixo, para frente e para trás, né? Ele vai conduzindo materiais aqui, né? Sua função básica é controlar os guinchos da ponte para elevação, transporte e descarga de peças, maquinários, etc. Interessante observar, contudo, que o operador encontra-se dentro de uma cabine elevada a aproximadamente 30 metros de altura. E que a ponte movimenta-se ao longo de um galpão cujo comprimento chega a 500 metros. Então, por exemplo, se você parar para olhar aqui, onde é que está o trabalhador aqui? Se vocês conseguem reparar, mas ele vai estar aqui dentro. Ó.
aqui na pontinha, aqui, não sei se está ficando claro aí, porque a cor aqui do vermelho não realça muito. Mas ele está aqui dentro. Ó. Então o trabalhador, se vocês inclusive repararem, ele deve estar sentado aqui, né, que é a cabine que controla ali essa ponte rolante. Né? Então, num primeiro momento, você pode parar e pensar assim, qual é o posto de trabalho dele? O posto de trabalho dele é aqui, a cabine. Não, o posto de trabalho dele não é a cabine, né? Não é a cabine somente, né? Aí posso pensar assim, tem que pensar ali na cadeira, nas alavancas, na distância da cadeira para a alavanca, na climatização da cabine e tal, né? Sei lá, na altura, o cara vai estar... Sim, tudo isso é importante, tudo isso é relevante, mas todo esse ambiente aqui, ó, tudo isso aqui é o posto de trabalho dele. Né? Porque, embora ele esteja aqui dentro da cabine, a atividade que ele está desenvolvendo vai estar aqui, ó, vai estar sendo feita lá fora. Né? Ou as consequências da atividade lá, que é apertar, né, ou mexer as alavancas, ou o que seja, vai estar ali. Se tiver alguma coisa aqui tampando a visão dele, se tiver algum desnível no chão, alguma coisa assim, isso vai atrapalhar totalmente ali a atividade dele, tá? Então aqui, ó, imagina aqui, ó, o cara aqui dentro, ó, então a cabine do cara tá aqui, ó, né? E ele controla esse equipamento aqui, ó, que é um equipamento maior, vou pegar aqui, né? Desculpa, o equipamento é aqui em cima só, essa parte de baixo não é. Aqui, ó, né? Todo isso aqui é o equipamento dele. E ele anda com isso aqui ao longo de todo esse galpão, para lá e para frente, né? Lá para frente, aqui para trás, né? Então, tudo isso é o posto de trabalho desse trabalhador, tá? Então, toda e qualquer peça, objeto, máquina, etc., a ser transportada pela ponte estará, portanto, a pelo menos 30 metros de distância do homem que controla tal operação. Então, veja, né? Então, o posto de trabalho dele, as coisas que tem a ver com o que ele faz, vai estar a 30 metros de distância do cara. Então, não é ali onde ele está sentado, né? Ou só ali onde ele está sentado. Ao analisarmos ergonomicamente tal posto de trabalho, não podemos atentar apenas às características da cabine e da ponte rolante. Na verdade, interessa ao ergonomista todo e qualquer detalhe presente ao longo dos 500 metros do galpão no qual atua a referida ponte, pois é para lá que o operador irá olhar. Né? Então não adianta nada eu me preocupar muito aqui onde o cara tá, fazer uma cabine climatizada, com cadeira ergonômica, com vidro refratário de calor, com vidro refratário de luz, não sei o que. Se esse cara vai ter que conduzir uma peça lá para a parte final do galpão e lá a iluminação, as lâmpadas estão queimadas, a iluminação não funciona e ele não consegue enxergar fora da cabine. Ele tem que colocar a cabeça para fora da cabine para poder conseguir ver alguma coisa que está lá embaixo, entende? Então, todo esse contexto, todo esse ambiente é o posto de trabalho do trabalhador, tá? Então, muitas vezes a gente acredita, quando a gente vai estar, às vezes, analisando um posto, que o posto é ali a mesa, né? A cadeira onde o cara está. Não é, tá? É tudo que tenha a ver com a tarefa da pessoa. Se o cara, sei lá, é um atendente num posto de saúde, né? Sei lá, né? E fica sentado numa cadeira ali preenchendo ficha, o posto de trabalho dele não é só aquilo ali, né? É o fluxo de pessoas, é a sala de recepção, tudo aquilo ali interfere ou vai ser interferido em relação à atividade que o cara desenvolve. Tá? Então, sempre que a gente pensar em posto de trabalho, a gente tem que pensar de um modo mais amplo do que simplesmente o lugar onde o cara está. Tá? Posto de trabalho é tudo que tem a ver com a tarefa que o indivíduo desenvolve. Tá? Se um posto de trabalho não se limita apenas à máquina, ao painel ou à cabine que o funcionário está, é preciso entender o posto de trabalho de uma forma mais ampla, que eu estava falando agora, né? Por meio daquilo que os ergonomistas vão chamar do sistema homem versus máquina, né? Ou homem-máquina. O sistema homem versus máquina diz respeito ao processo de recebimento de informação, e emissão de informações, posturas e atitudes que precisam ser tomadas para a realização de uma tarefa. Um maquinista que conduz um trem não pode ficar atento apenas ao painel da locomotiva, mas sim a tudo que envolve o deslocamento do trem. Por exemplo, a situação do trilho, se é dia ou se é noite, se está chovendo, se o trem está muito ou pouco carregado, etc. Né? Então, olha essa moça aqui, né, carregando aqui, trabalhando como maquinista aqui. Aqui não é um trem, deve ser um metrô, provavelmente, né? Então você pode olhar para isso aqui e dizer assim, o posto de trabalho dela é isso aqui, ó, esses painéis aqui na frente dela, né? Aqui a cadeira dela está sentada, no máximo aqui esse vidro e tal. Não, isso é uma parte do posto, né? Ela precisa estar atenta a todo o contexto que diz respeito a essa tarefa dela, que é conduzir, aí, no caso, um veículo. Então, por exemplo, as condições do trilho, as condições do clima, do tempo, as condições do equipamento que ela está conduzindo, se ele está cheio, se ele está vazio, tudo isso interfere
na atividade dela, na ação dela, no modo dela pensar, nas posturas que ela vai assumir ali, nas decisões que ela vai ter que tomar ali. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando você analisa o posto de trabalho, tá? Imagina que esse cara isso aqui, eu trouxe essa foto porque eu vi isso muito quando eu trabalhava numa empresa aí onde se trabalhava com empilhadeiras, e eu via isso aqui constantemente acontecendo. Eu lembro que na época eu pensava isso, e claro, depois eu não fui para essa área, né? Então também nunca pensei numa solução para isso, mas até hoje eu fico pensando se os caras devem tentar imaginar alguma solução para isso, mas até hoje não conseguiram. Que é o eterno problema das empilhadeiras, que é o quê? O trabalhador que vai estar aqui, a carga que ele vai estar carregando vai estar aqui, ó, na frente. Então, se é uma carga muito grande, de volume, ela vai tampar totalmente a visão do cara aqui na frente, ó, né? E obriga o trabalhador, obriga o operador, e eu via isso muito lá na empresa que eu trabalhava, a botar o corpo para fora, né? Fazer esse movimento aqui assim para conseguir enxergar. Por quê? Porque na frente dele está cheio de caixa, né? Ou no caso lá da empresa que eu trabalhava, tá cheio de pacote de polipropileno lá, né? Então, assim, ele não consegue ver para onde está indo a empilhadeira. Então é obrigado a botar para fora e ficar dirigindo assim, né? Aquela coisa. Então, assim, isso é um problema, né? Isso é um problema sério do ponto de vista ergonômico, né? Para causar um acidente, alguma coisa assim, né? Que até hoje, infelizmente, acho que até hoje nunca ninguém resolveu. Pelo menos eu não vi uma solução para isso até hoje, né? Talvez, sei lá, colocar câmeras na frente da empilhadeira, de modo que o cara possa ficar dentro da cabine e conduzir ali pela cabine, não sei, né? Mas isso aqui é um exemplo, tá? Então, por exemplo, o posto de trabalho do cara não é apenas aqui, né, o lugar onde ele vai estar sentado, e sim todo esse ambiente onde ele vai estar conduzindo. Então, na hora de pensar como solucionar os problemas desse cara, eu não posso pensar apenas ali no lugar onde ele está sentado, e sim em todo o ambiente por onde ele percorre, tá? Que horas são? Tá. Então, assim, é preciso levar em consideração, então, todos os sistemas onde a tarefa está acontecendo. Eu estava falando aqui agora, né? Para poder projetar adequadamente um posto de trabalho, e é por essa razão que a ergonomia, se utiliza de uma gama de conhecimentos que vai além da aplicação da física e vai para utilizar. Desculpa, uma coisa aqui. Além da mera aplicação da física. E vai para utilizar conhecimentos da fisiologia, anatomia, linguagem, psicologia, etc. Que era aquilo que eu estava falando antes, lá naquele primeiro slide. Ó, aquela moça que está ali trabalhando numa bancada, não é apenas a bancada que é o posto de trabalho dela, é todo o contexto. Então imagina se ela está num lugar onde as pessoas vivem falando, onde vivem brigando, um clima organizacional ruim, né? Então os efeitos psicológicos, da tensão, do incômodo, do estresse que ela tem ali, tudo isso atrapalha na tarefa dela. Então na hora que eu vou pensar um posto de trabalho, eu tenho que pensar tudo isso, tá? Eu tenho que pensar inclusive como às vezes o ruído de um colega, alguém assim, pode atrapalhar na atividade da pessoa que está trabalhando aqui, né? Eu me lembro, agora que eu falei de ruído, de uma vez que, muitos anos isso, eu nem sei como é que está hoje isso daí, mas eu me lembro que uma vez eu cheguei a desenvolver um trabalho numa empresa de call centers, né? Que era dentro dessa parte de psicologia mesmo, e era sobre estresse, né? Era tentar reduzir o estresse das meninas que ficavam lá trabalhando no call center. E eu me lembro que tinha várias coisas que elas reclamavam, né? Trabalhar em call center é um inferno. Mas uma das coisas que elas falavam, que agora me lembro, é assim, que as baias eram muito perto uma da outra, e às vezes o que uma estava falando aqui atrapalhava na conversa da outra. Então, ou seja, eu estou aqui tentando falar com alguém no telefone, aquele fonezinho, eu vi aqui, o fone que elas usavam lá, tinha fone de um lado só, o outro não tinha, porque ela tinha que se comunicar com a gerente, um esquema assim. Mas aí a outra pessoa falando do lado atrapalhava. Então você está tentando conversar com alguém aqui, alguém conversando do lado aqui perde a tua concentração. Enfim, né? Então quando a gente pensa num posto, é todo esse ambiente, é todo esse contexto que está inserido ali, tá? Então o alcance motor, visual, diz respeito a tudo o que está ao fácil alcance de um segmento corporal, como as mãos e dos olhos, né, de modo claro, de um trabalhador e um posto de trabalho. Então, tudo que tem a ver, ou então da audição, como eu acabei de falar aqui, né? Então, tudo que tem a ver com o desenvolvimento da atividade tem a ver com o posto de trabalho, diz respeito ao posto de trabalho, tá? Uma boa área de trabalho deve ser projetada de modo que o trabalhador não precise assumir posturas inadequadas para conseguir ter acesso motor e visual aos diversos componentes, instrumentos, painéis, alavancas. O cara não tem que ficar se esticando para fazer alguma coisa ou ficar se encolhendo para conseguir ver alguma coisa, tá? O posto de trabalho é aquele que deixa a pessoa ideal, né, adequado, numa posição
estável, numa posição equilibrada, numa posição confortável, e quem tem acesso a tudo motoramente, né, e visualmente falando, e com os órgãos de sentido também. Tá? Aquilo que é constantemente usado deve ser mais acessível, enquanto aquilo que é usado esporadicamente pode ser colocado mais distante. Né? Um exemplo fácil para entender isso é o caso do motorista dirigindo um carro. E aí eu achei bastante legal esse exemplo que eles dão lá na apostila, que ele fala assim, olha, o exemplo de um posto de trabalho deve ser igual como é projetado um carro. O carro é projetado já desse modo, né? Aquilo que é mais importante, emergencial, que o cara precisa usar constantemente, está ali, ó, literalmente ao alcance da mão. Por isso que o volante vai estar aqui, mas a seta para dar o pisca-alerta, né? Para você virar para a direita ou para a esquerda, está aqui, ó, no dedo. Você não tem nem que mexer o braço. É só você, com a própria mão ali, você só estica o dedo e dá a seta, né? A alavanca para passar a marcha aqui do lado, né? Não está lá longe, você tem que se esticar para passar a marcha. Eu posso ficar dirigindo, só passar aqui, que é o que todo mundo faz, inclusive, né? Eu não olho para passar a marcha, né? Você simplesmente tira a mão do volante, passa e volta, né? Então, e aquilo que é menos utilizado, como sei lá, por exemplo, abrir o capô, né? Ou abrir lá aquele compartimentozinho lá para colocar gasolina, aquela alavanca ali geralmente não fica acesso. Você tem que o carro fechado, né? Inclusive o carro parado, você tem que se abaixar muitas vezes lá embaixo do painel do carro, lá puxar uma alavanca. Inclusive isso é feito de propósito, né? Que é para você não correr o risco de sem querer levantar o capô com o carro em movimento, né? Então veja, esses elementos, essas coisas são projetadas de modo a fazer isso, a facilitar a vida do cara durante a operação ali, né? E aquilo que não é tão emergencial, aquilo que não é tão usual no dia a dia, fica mais longe, fica mais, né, escondido ou colocado em lugares onde não é tão necessário assim, tá? Então, um bom posto de trabalho ele vai ter essa configuração. Então eu trouxe aqui, por exemplo, olha como isso aqui é inadequado. Isso aqui, no caso, provavelmente um guarda patrimonial, uma coisa assim. O cara está dentro de uma, entre aspas, uma guarita, né? Que deveria ser algo que favorecesse ele ter acesso, por exemplo, a conversar com uma pessoa ou ter uma visão, né? De quem é que está entrando ou saindo. Agora, olha como é que o cara é colocado aqui. O cara é colocado, né, dentro de um troço fechado aqui, né, com uma janela com grade, inclusive ainda, não sei se essa grade é por questão de proteção ou alguma outra coisa assim, né, com uma mesa aqui na frente, de modo que ele não consegue nem olhar, nem falar com a pessoa, ele vai ter que se esticar para poder falar alguma coisa assim. Além de ser perigoso, dada a própria natureza da atividade que ele desenvolve, né, tem também o problema da comunicação. Mas quantas vezes você já não passou por uma situação como essa, que você tenta falar com um porteiro ou alguma coisa assim, o cara está trancado lá dentro de uma cabine onde você tem que berrar, você tem que se esticar, ou ele mesmo tem que sair, tem que botar a cabeça para fora da janela para poder falar com você e tal, porque aquele posto ali não é adequadamente planejado. Tá? Se você vai efetivamente, né, pensar num posto de trabalho, aí como está esse exemplo aqui, ó, né, pensa sempre numa cabine tipo isso aqui, a cabine de um ônibus, a cabine de um caminhão. Isso aqui é um posto de trabalho, né? E olha que interessante que eu peguei essa imagem aqui, porque isso aqui é bem o fato da diferença entre como que é a cabine de um caminhão, por exemplo, ou a cabine de um carro de passeio. Se vocês já repararam, o volante, né, como está aqui nessa imagem aqui, o volante de um carro comum, um carro de passeio, né, vocês têm alguma coisa assim, o volante fica na frente, ou seja, você segura o volante assim. Mas no caso de um caminhão ou de um ônibus, se vocês repararem aqui, ó, o volante é embaixo. Né? Por que o volante é embaixo no caso do caminhão e por que ele é em cima no caso do carro? Né? Claro, tem uma série de razões, né? Mas um dos exemplos é que isso aqui é um posto de trabalho, esse cara está trabalhando. Eu, quando pego o meu carro de passeio, né, para sair da minha casa para ir até o meu trabalho, para ir no supermercado, alguma coisa assim, eu não estou trabalhando ali, eu não vou passar 8 horas do meu dia ali, né, dirigindo. Então eu posso ficar nessa posição, causando uma tensão aqui na região do meu ombro, do braço e tudo mais. Agora imagine esse cara aqui que vai ficar 8 horas, 10 horas, 12 horas às vezes aí, como os caminhoneiros ficam, dirigindo. Esse cara, se ele ficar 12 horas assim, em um mês ele tá fora do trabalho. Então é preciso ser colocado um volante, né, numa posição onde ele não tensione o ombro, onde ele não tensione aqui as costas. Então por isso que geralmente o volante de caminhão, de ônibus, coisa assim, ele é colocado embaixo. A própria cadeira do motorista, se vocês já repararam, já olharam, ela é mais alta. Né? A própria posição dele no painel para ver
a rua, né, a pista, ela é mais ampla, porque está mais alto. O motorista de carro de passeio, às vezes é muito comum quando você, por exemplo, compra um carro novo, ou você vai dirigir um carro que você não está acostumado, muitas vezes você se sente afundado, você vê o capô do carro e não vê a rua, né, até você se acostumar com a visão e tal. Por quê? Porque esse carro não é feito para trabalho, né? Ele é feito para lazer, para passeio. O que é um carro lazer para passeio? Você vai dirigir pouco com ele, né? Não é feito para uma viagem de 10 horas e 12 horas, né? Como é no caso um caminhão que é projetado para fazer isso. Então, se é para fazer isso, observa aqui, ó, como toda a estrutura dele é diferente. A própria marcha aqui, ó, tá vendo como a marcha dele também aqui é diferente? A marcha é na frente, não é no lado, embaixo, aqui como é no caso do carro, né, de passeio. Então, tudo isso aqui é questão de pensamento, de projeto de um posto de trabalho, tá? Então, além disso, né, além dos alcances do motor e visual, ao se pensar em um posto de trabalho, também é importante que se considere outros elementos globais que envolvem a realização da tarefa. Tá? Então, não é só a questão de deslocamento corporal e visual, tem mais coisa, tá? Como, por exemplo, como a sequência de tarefas, uma coisa muito comum, principalmente na indústria de linhas de montagem, né? Tem uma sequência de coisas que a pessoa tem que fazer, ou uma sequência de coisas que aquela peça que a pessoa está fazendo tem que ser submetida. Então, isso vai determinar como é que vai ser feito o posto de trabalho, né? E o estereotipismo da tarefa, ou seja, tarefas que são feitas, repetidas várias vezes durante o dia, né? Isso é um problema muito sério. Inclusive para causar acidente, porque quando você tem que ficar o dia inteiro fazendo a mesma atividade várias vezes por dia, chega uma hora que você engata no automático, você para de prestar atenção e aí é que você está sujeito a ocorrer um acidente, né? O risco aumentado de um acidente. Eu trouxe esse exemplo aqui de duas fotos de uma prensa aqui, né? Aqui também parece ser aparentemente uma prensa, que é só para ilustrar isso, como é que se tenta minimizar isso, né? Aqui eu me lembro de só trazer um exemplo que era parecido com isso daqui. Eu trouxe isso daqui porque é parecido com o exemplo que eu quero dar. Uma vez eu fiz uma visita, muitos anos atrás, né, quando eu trabalhava ainda nessa área aí, eu fiz uma visita numa empresa que produzia máquinas, tá? E ela produzia máquinas para estampagem, né? Estampagem é isso aqui, ó, né? Tipo assim, quando você coloca uma peça de metal, uma chapa de ferro, de aço lá, né? Aí vem uma prensa e dá uma printada, né? Printa ali, dá uma pressão e sai uma peça de alguma coisa ali, né? Uma bandeja, uma bacia, uma panela, uma coisa assim, né? E aí eu me lembro que quando a gente estava lá vendo a linha de produção lá dessa empresa, e estava lá falando com a pessoa que estava apresentando, então ele estava lá mostrando uma máquina que eles tinham projetado, tinham feito e como eles tinham melhorado essa máquina ao longo do tempo. Né? E era uma máquina de estampagem, né? Era uma máquina, não lembro agora o termo certo, mas era isso, ela fazia essa coisa de estampagem. Né? Então o funcionário ficava sentado ali, ele só botava a placa de metal ali, acionava a máquina, ela estampava ali, né? Ela descia e dava print ali, né? Só que era assim, era rápido, não era uma coisa devagarzinho, né? O cara só ia botando e, né? Botava, apertava. E aquilo ali, óbvio, né? Até o cara falava assim, né? Ó, imagina, o cara ficou o dia inteiro fazendo isso. Isso é maçante, isso é cansativo, né? Então o cara fica de saco cheio. O que o cara costuma fazer? O peão lá, o funcionário, ele compra um fone de ouvido, bota ali no ouvido e começa a ouvir musiquinha o dia inteiro ali, né? Botando até que uma hora se distrai e pau, vai o dedo, né? E aí o cara fala assim, que no começo essa máquina ela era assim, o cara colocava a chapa, né, e acionava com um pedal o pé para o pistão a descer e fazer a printagem, né? E aí eles começaram a perceber que aquilo ali causava acidente. Então eles começaram a fazer o contrário. Então, em vez de ser acionado com o pé, o cara colocava a chapa e agora ele tinha que pegar com a mão e apertar um botão assim, né, para acionar a máquina. Só que mesmo assim ainda causava acidente. Por quê? Porque o funcionário ele acabava, ele tinha que colocar a chapa, tirar as mãos e apertar o botão. O que o cara fazia para ganhar tempo? Ele botava a chapa, apertava aqui e tirava, né? Para não ter que fazer esse movimento duas vezes. Então ele colocava a mão, apertava e deixava a mão lá e muitas vezes ia a pontinha do dedo, né? Então, como é que eles fizeram para evitar isso? Colocaram 2 botões, um de cada lado. Então o funcionário, ao operar, ele era obrigado a colocar a chapa, tirar as 2 mãos e apertar 2 botões de um lado, né? Porque aí não tinha erro, né? Quem vai ter que apertar os 2 botões, aí descia lá e não pegava o dedo. O que o pessoal começou a fazer?
pessoal, para não ter que fazer esse movimento, né, fizeram o quê? O pessoal pegava um tijolo, uma peça de metal, alguma coisa assim, colocava em cima de um botão, né, colocava a chapa lá e apertava no outro para não ter que fazer esse movimento com as duas mãos. Então, puta merda, né? Criatividade da peãozada, né? Então, enfim, para resolver o problema, eles fizeram o quê? Eles tiveram que colocar os dois botões na parede da máquina. Então, a partir de então, quem trabalhava com essa máquina, ele tinha que colocar a chapa, tirar as mãos, porque não tinha como deixar a mão lá, e tinha que apertar dois botões na parede, né? Então, quando ele tinha que fazer esse movimento, não tinha como ele deixar a mão lá embaixo da máquina e acabar perdendo um dedo, alguma coisa assim, né? Então, veja, isso foi ao longo do tempo, né? O cara lá mostrando, explicando pra gente e tal. Isso era um exemplo de como que você projeta um posto, como que você projeta, né, no caso era engenharia mesmo, né, projeto de máquina e tudo mais, né, onde você minimiza, né, isso aqui, ó, ações de efeito do trabalho repetitivo, né, trabalho estereotipado. O cara fica o dia inteiro ali, bota a chapa, aperta a máquina, bota a chapa, aperta a máquina, bota a chapa. Chega uma hora, o cara se confunde, deixa o dedo lá, aperta a máquina e acidente, né? Então, quando a gente vai pensar, quando a gente vai estudar aí um posto de trabalho, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Não apenas aí o aspecto físico, ambiental, social, emocional, psicológico, né? Natureza da tarefa, tudo isso entra aí quando a gente vai pensar em estudar um posto de trabalho, tá bom, gente? Então era isso, né? Deu um tempinho mais ou menos bom aí. Então é isso, tá? Dúvidas que vocês tenham ficado, anotem aí, que aí quando a gente tiver o nosso encontro presencial agora, não sei se a gente vai ter encontro presencial agora, se ainda vai ter mais algum vídeo, ainda não estou lembrado agora, mas quando a gente se encontrar, então a gente tira qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Então um abraço para todo mundo aí, bons estudos, até o próximo vídeo, a próxima aula, um abraço, tchau!